Tem uma pergunta que vale fazer de tempos em tempos com honestidade. O que você está fazendo só porque acha que tem que fazer? Não porque quer, não porque faz diferença real, mas porque parece obrigação, porque sempre foi assim, porque tem medo do que vão pensar se parar. Essa pergunta desacomoda, e desacomodar quando feito com cuidado é o começo de algo muito bom. O peso que você carrega frequentemente é invisível para as pessoas ao redor. Não é um peso único e visível. É a soma de muitas coisas pequenas. A tarefa que você faz no automático, sem questionar, a expectativa que você tenta cumprir sem saber de onde ela veio, a culpa que sente quando descansa, o sim que dá quando queria dizer não. Individualmente parece pouco. Somado, é o que chega no fim do dia como um cansaço que vai além do físico. Fazer festa grande de aniversário de criança, como se fosse competição, é um dos exemplos mais claros de como a cobrança externa vira exigência interna. Semanas planejando tema, decoração, lembrancinha, bolo personalizado, painel, fotógrafo, gasto de dinheiro que faz falta, noite anterior mal dormida, e no dia tão exausta que mal aproveita. A memória que fica é de alguém sorrindo no automático com o olheira até o queixo. E a criança, o que importa para ela é o bolo, os amiguinhos e cantar parabéns. Às vezes, celebrar de um jeito mais simples é mais rico para todo mundo. Seguir planejamento de refeições à risca, como se fosse contrato que não pode ser renegociado, cria uma pressão que não precisava existir. A planilha colorida, o cardápio semana por semana, tudo certinho, mas a vida real não cabe em planilha. Quando você não consegue cumprir o que planejou e se sente mal por isso, como se tivesse falhado, vale parar e perguntar: falhado em quê? Planejamento é ferramenta. Ferramenta serve você. Quando você serve a ferramenta, algo inverteu. Arroz com ovo também é uma refeição de amor. Fazer compra grande de mês como se estoque cheio fosse segurança é um padrão que frequentemente gera o contrário do que promete. Geladeira abarrotada, despensa cheia e ainda assim comida estragando, alimento comprado em dobro, ansiedade de gerenciar tudo aquilo antes de vencer, olhar o estoque e pensar: preciso usar isso antes de vencer. Preciso. É um peso mental constante, que vai junto com a compra. Compras menores, mais frequentes, com o que vai ser usado de verdade, costumam custar menos e pesar menos. A cobrança para ser a mãe perfeita é um dos modelos mais impossíveis que existe. Quem cozinha orgânico, ensina idiomas, mantém a casa impecável, trabalha, ainda está bem arrumada e descansada. Esse modelo é fantasia. Ninguém é tudo isso ao mesmo tempo. E tentar alcançar esse modelo produz uma mulher esgotada que se sente fracassada o tempo todo. Mãe boa é mãe presente, mãe que ama, mãe que pede desculpa quando erra, mãe que tenta. Não é mãe que faz tudo certo. Essa não existe. Me conta aqui, nos comentários, qual dessas coisas ressoa com a sua vida, o que você gostaria de largar mas ainda está carregando. Eu leio cada comentário. O julgamento dos outros vira voz interna de uma forma que leva tempo para perceber. Crescer num ambiente onde o que os outros pensavam importava muito, faz esse aprendizado entrar fundo. E a gente passa a se cobrar não pelo que quer, mas pelo que essa voz interna diz que os outros vão achar. A casa precisa estar assim. A festa precisa ser assado. O almoço precisa ser elaborado. Quando você começa a questionar de quem é essa voz, muita coisa que parecia obrigação começa a parecer o que sempre foi, uma expectativa que não é sua. Soltar não é negligenciar, não é deixar tudo ao acaso, não é fazer menos do que o necessário, é parar de fazer o que não é necessário. E a diferença entre esses dois lugares parece óbvia quando dita assim, mas no dia a dia não é tão clara, porque a gente foi ensinada a confundir tudo com tudo. Fazer muito foi ensinado como sinônimo de amor. Fazer tudo foi ensinado como sinônimo de ser boa. Quando você questiona esse ensinamento, descobre que amor e boa têm definições muito mais simples e muito mais gentis do que isso. A culpa é o fio que segura a maioria das coisas que se carrega sem precisar. A culpa de descansar quando tem coisa para fazer. A culpa de dizer não quando alguém precisa. A culpa de simplificar quando parece que deveria complicar. Essa culpa não é sinal de que você está errando. É sinal de que aprendeu a se cobrar por coisas que não precisavam de cobrança. E aprendizados podem ser revisados, devagar com honestidade, mas podem postergar o que faz bem para quando as condições estiverem melhores,
É uma das formas mais sutis de não viver. Quando emagrecer, quando a vida acalmar, quando as crianças crescerem, quando der, esse quando é uma armadilha, porque a vida não acalma. As condições perfeitas não chegam. Sempre vai ter uma razão para adiar, e esperar pelas condições perfeitas para viver bem é, na prática, uma forma de não viver. A leveza que chega quando você começa a soltar o que não precisava carregar só, é entendida quando é experimentada. Antes de soltar, a gente não sabe o quanto estava pesando, acostumou com o peso e passou a achar que é normal, que é assim que a vida é. Mas quando começa a largar, uma coisa de cada vez, devagarzinho, algo muda, a respiração muda, o espaço interno muda, a qualidade da presença com as pessoas que ama muda, não porque passou a fazer menos, porque passou a estar mais inteira em cada coisa que faz. Isso não é sobre preguiça, não é sobre negligenciar nada, é sobre escolher com mais consciência onde vai o tempo, a energia, a atenção, porque essas coisas são finitas. E quando a gente coloca tudo em tudo indiscriminadamente, sem questionar o que merece estar ali, não sobra o suficiente para nada. Mas quando começa a escolher, quando começa a perguntar se isso realmente importa, o que fica tem uma qualidade diferente, mais inteiro, mais verdadeiro, mais seu. Pedir ajuda não é fraqueza, é inteligência. É reconhecer que você não precisa dar conta de tudo sozinha. E esse reconhecimento vai de encontro a algo que muitas mulheres aprenderam, que dar conta de tudo sozinha é sinal de competência, de força. Mas dar conta de tudo sozinha é exaustão, não competência. E uma pessoa que está sendo cuidada, mesmo que por si mesma, tem mais para oferecer do que uma pessoa que está sempre no limite. O processo de questionar o que você carrega não termina. Sempre vai aparecer algo novo. A diferença não é que depois de um tempo nada mais aparece. A diferença é que você tem mais clareza sobre o que recebe e o que não recebe, mais prática em questionar antes de assumir, mais confiança de que pode dizer não e a vida continua. Essa clareza, essa prática, essa confiança, uma vez construída, não some. Ela fica e cresce. Existe algo sobre a comparação que é importante entender para deixar de sofrer por ela. Quando você compara a própria vida com o que os outros mostram, está fazendo uma comparação impossível. Está comparando o interior da própria vida com tudo que é difícil, imperfeito e real, com o exterior da vida de outra pessoa, que foi selecionado, editado e apresentado da melhor forma possível. Ninguém mostra o que está pesado, todos mostram o que está bom. E a gente, com acesso à própria vida inteira, sempre vai sair perdendo dessa comparação. Não porque a vida é menos, porque a comparação não é justa. Guardar objetos por culpa é um padrão mais comum do que parece. A roupa que alguém deu e que você não gosta, mas não sabe como desfazer, o presente que ficou guardado porque parece ingratidão não usar, o objeto que virou memória de alguém, mas que não serve mais para nada prático. A gente guarda achando que guardar o objeto é guardar a relação, guardar o carinho, guardar quem não está mais. Mas o carinho não está no objeto, está na memória. Liberar o objeto não libera o afeto, libera o espaço. O tempo que se gasta tentando ser perfeito em tudo é impressionante quando calculado. As horas que vão para tarefas que poderiam ser simplificadas. A energia mental que vai para gerenciar expectativas que não são suas. A emoção que vai para a culpa que não precisava estar lá. Se esse tempo, essa energia, essa emoção estivessem disponíveis para o que realmente importa, o que seria diferente? A resposta, quando vem com honestidade, já é suficiente para começar a mudar alguma coisa. Existe algo sobre a palavra suficiente que precisa ser revisitada. A ideia de que o que você está fazendo nunca é suficiente, de que sempre tem mais a fazer, sempre tem algo que poderia ser melhor, sempre tem alguém que está fazendo mais. Mas suficiente não é uma medida objetiva. É uma relação entre o que é feito e o que realmente é necessário. E quando você começa a questionar o que é realmente necessário, o suficiente muda de lugar, e muita coisa que parecia insuficiente passa a parecer honestamente mais do que o suficiente. Tratar as próprias necessidades como menos legítimas do que as dos outros é um dos padrões mais custosos e menos visíveis que existe. Você atende à necessidade de todo mundo antes de verificar o que você precisa. E com o tempo, a capacidade de identificar o que você precisa vai diminuindo, porque quando nunca é a vez de você, você para de saber o que seria. Começar a perguntar o que você precisa, de forma honesta e sem o filtro de se isso vai incomodar alguém,
É o começo de uma relação diferente consigo mesma. A qualidade do que você consome afeta o que você pensa sobre o que é possível para você. Se o que entra pela cabeça é conteúdo que te faz sentir menos, que amplifica a comparação, que alimenta a sensação de não ser suficiente, esse é o ambiente em que seus pensamentos vivem. E os pensamentos que vivem nesse ambiente raramente são generosos com você. Escolher com mais cuidado o que consome e o que segue, o que deixa entrar, não é superficialidade, é higiene mental. Existe algo sobre aprender a questionar que cresce com o uso. No começo é difícil questionar o que sempre foi. Parece errado, parece irresponsável. Mas quando você questiona uma coisa e vê que o mundo não desmorona, fica mais fácil questionar a próxima. E cada vez que você faz uma escolha mais honesta e vê que a vida continua, que as relações sobrevivem, que você não perdeu nada que precisava ser guardado, a confiança no próprio julgamento cresce. E essa confiança é o que torna tudo mais possível. Por último, você não precisa dar conta de tudo. Nunca precisou. Essa ideia de que o peso todo é sua responsabilidade é uma das crenças mais antigas e mais custosas que muitas mulheres carregam. E questionar essa crença, gradualmente, com cuidado, não é fraqueza. É um dos atos de coragem mais reais que existe, porque exige questionar o que parecia certo, soltar o que parecia necessário e confiar que a vida fica boa mesmo assim. Não apesar de você ter soltado. Por causa disso, a culpa que aparece quando você começa a questionar e a soltar é parte do processo. Não sinal de que está errando. É o sistema protestando contra uma mudança que vai de encontro ao que aprendeu. E o protesto é proporcional ao quanto o padrão estava enraizado. Não é punição, é o começo da reorganização. E quando você atravessa o protesto sem voltar atrás, descobre que do outro lado dele há algo diferente. Não o vazio que temia, mas o espaço que estava esperando. Existe algo sobre a relação com você mesma que muda quando você começa a fazer escolhas que são genuinamente suas. Você começa a confiar mais no próprio julgamento, porque cada vez que faz uma escolha honesta e vê que a vida continua, que as pessoas ao redor ficam bem, que nada de essencial foi perdido, você acumula evidência de que pode confiar em você mesma. E essa confiança, construída devagar, mudança por mudança, é o alicerce de tudo mais. O que você está construindo quando começa a fazer escolhas mais honestas vai além do bem-estar imediato. Você está construindo uma relação diferente consigo mesma. Uma relação onde você é ouvida por você, onde suas necessidades têm valor, onde suas escolhas são respeitadas por quem mais precisa respeitá-las. Você. E essa relação, quanto mais real e mais gentil ela for, vai transbordando para tudo mais. Para as relações com as pessoas que ama, para a qualidade com que está presente nas coisas que importam. Por fim, solta uma coisa, só uma, essa semana. Pode ser pequeno, pode ser imperfeito, pode ser diferente do que você imaginou que seria, mas que exista. Porque a diferença entre estar carregando menos e estar carregando tudo é feita de cada coisa pequena que vai sendo solta, devagar. Como tudo que é real, como tudo que fica, tem algo sobre o peso que não tem nome que é mais difícil de soltar do que o peso que tem. O que você sabe que está pesando, você pode trabalhar. O que está pesando sem ter nome vira aquele cansaço difuso que não sabe de onde vem. Por isso nomear importa. Quando você para e identifica o que está pesando, quando coloca palavras no que está carregando, você já deu o primeiro passo para poder fazer algo com aquilo. O peso nomeado é diferente do peso que não tem forma. Existe algo sobre a generosidade que é contraintuitivo. Generosidade que vem de plenitude é diferente de generosidade que vem de exaustão. Quando você dá de um lugar cheio, o dar é leve. Quando você dá de um lugar vazio, o dar vira ressentimento. Vira aquela raiva sem nome que aparece no fim do dia. Quem está ao seu redor merece receber o que vem de um lugar bom. E para que venha de um lugar bom, esse lugar precisa ser alimentado. Não pode ser sempre dado sem ser reposto. Há uma diferença entre simplificar o que pode ser simplificado e negligenciar o que importa. E só você sabe com honestidade o que é o que na sua vida. O que parece obrigação, mas que ninguém vai sentir se não acontecer. O que realmente faz diferença para quem você ama. O que está na lista porque sempre esteve, sem nunca ter sido questionado. Fazer essa distinção, mesmo que seja difícil, é um ato de respeito pelo seu próprio tempo. O que muda quando você começa a fazer escolhas mais honestas não é que a vida fica sem desafios.
Os desafios continuam. O que muda é a qualidade da energia com que você os enfrenta. Quando você não está esgotada pelo que não precisava estar carregando, tem mais recurso para o que realmente precisa de você. Tem mais clareza, tem mais paciência, tem mais presença, e presença é o que de verdade faz diferença nas coisas que importam. A leveza não vem de uma vez, vem de cada coisa que você para de carregar sem precisar. Vem de cada momento de descanso sem culpa. Vem de cada escolha feita a partir de você e não do que achou que deveria ser. Esses momentos se acumulam e um dia você percebe que está diferente. Não porque fez uma grande mudança, porque fez muitas pequenas mudanças, devagarzinho, que foram construindo algo que tem nome, a sua vida mais sua. Existe algo sobre o ritmo que vale recuperar. O ritmo que respeita o cansaço, que inclui espaços de não fazer, que não está sempre em modo de produção. A geração anterior tinha isso de formas diferentes. O domingo sem compromisso, a tarde que não precisava de agenda. Hoje se preenche em todos os espaços. E quando não tem espaço vazio, não tem respiração. O ritmo que inclui pausa não é preguiça, é respeito pelo próprio sistema. Existe algo sobre o que você está mostrando para si mesma quando começa a fazer escolhas mais honestas. Cada vez que você questiona antes de assumir, está mostrando para si mesma que o seu tempo tem valor. Cada vez que você descansa sem culpa, está mostrando que as suas necessidades são legítimas. Cada vez que você diz não com gentileza, está mostrando que os seus limites são reais. Essas experiências acumuladas vão construindo uma relação diferente com você mesma. Uma relação de respeito, e respeito por si mesma muda tudo o mais. A mudança que vem quando você começa a soltar o que não precisava carregar não é dramática. Não tem um dia de virada. Tem dias em que você percebe que está mais leve do que estava. Tem situações em que você reage de uma forma que antes não era possível. Tem momentos em que você está presente de uma forma que antes não acontecia. Esses sinais aparecem devagar. E devagar é exatamente o ritmo certo para uma mudança que vai ficar. Tem algo sobre começar que é mais simples do que parece quando a expectativa sai do caminho. Você não precisa soltar tudo de uma vez. Não precisa ter um plano completo antes de começar. Não precisa ter certeza de que vai funcionar. Precisa de uma coisa pequena, hoje, que seja mais honesta do que foi ontem. Uma escolha que vem de você e não da cobrança. Um momento de descanso sem negociação interna. Um não dado com gentileza. Esse tamanho é suficiente para começar. E começar é o que muda. E por último, você não tem que se transformar para merecer cuidado. Não precisa chegar a algum nível de organização, de perfeição, antes de se permitir descansar, se permitir simplicidade, se permitir escolher. Você merece cuidado agora, com a vida que tem, no ponto em que está. Esse ponto de partida, de onde você já está, é o único que existe. E a partir dele, com honestidade sem pressa, qualquer coisa pode ser construída. Existe algo sobre confiar em si mesma que é construído exatamente nas escolhas honestas. Cada vez que você faz uma escolha que é genuinamente sua e vê que a vida continua, você está provando para si mesma que pode confiar no seu julgamento. Cada vez que você questiona uma cobrança e descobre que não precisava estar lá, você está mostrando para si mesma que pode distinguir o que é seu do que não é. Essa confiança construída assim, em experiências concretas, é diferente de qualquer confiança afirmada por fora. E tem uma última coisa: o processo não é linear. Você vai ter dias em que a leveza está mais presente, dias em que os velhos padrões voltam com força, dias em que a culpa aparece de volta. Isso não é falha, é o processo sendo humano como todo processo real é. O que vale nesses dias é a gentileza com você mesma, reconhecer o que está acontecendo, sem se julgar por isso, e continuar. Porque continuar mesmo quando não está perfeito e mesmo quando parece que não está funcionando, é exatamente o que constrói a mudança que fica. Existe uma coisa sobre questionar o que se carrega que só se entende quando se experimenta. A leveza que vem não é vazia. É cheia de outra forma, cheia de espaço para o que realmente importa, cheia de presença para as pessoas que você ama, cheia de energia para o que vale sua atenção. Não é menos vida, é mais vida no lugar certo. E o lugar certo é sempre aquele onde você está inteira. Existe algo sobre o que acontece com as relações quando você para de tentar ser perfeita nelas, que é surpreendente. As relações ficam mais reais. Quando você para de mascarar o cansaço, quando você deixa as pessoas verem que tem limites, quando você pede o que precisa em vez de esperar que adivinhem,
A relação ganha uma profundidade que a perfeição nunca permitia, porque perfeição cria distância, honestidade cria proximidade. E é na proximidade que as relações de verdade acontecem. E existe uma última coisa que vale ser dita com clareza: cuidar de si não é o que vem depois que você cuida de todo mundo, não é o que sobra, é parte do cuidado. É o que permite que todo o resto seja feito de um lugar que não está vazio. Quando você coloca a sua própria necessidade em consideração, não em primeiro lugar sempre, mas em consideração real e honesta, o que você tem para oferecer ao mundo muda de qualidade. E as pessoas que você ama recebem o melhor de você, não o que sobrou. E existe algo sobre o tempo que fica quando você para de gastar com o que não precisava gastar que surpreende. Não é muito, individualmente, mas somado ao longo de dias e semanas, é um espaço que não estava disponível antes. Espaço para respirar, para pensar sem pressa, para estar com as pessoas que ama de um jeito que não é só passar juntos, para fazer alguma coisa que você queria fazer a tempo e que ficava sempre para depois. Esse espaço não se compra e não aparece de uma hora para outra. É construído com escolhas conscientes, uma de cada vez, com o que você tem disponível agora. Existe algo sobre a gentileza consigo mesma que é diferente de autoindulgência. Gentileza consigo mesma é reconhecer que você é um ser humano com limites reais, com necessidades reais, com um sistema nervoso que tem capacidade finita. É tratar você mesma com o mesmo cuidado com que você trataria uma pessoa que você ama muito e que está claramente precisando de apoio. Essa gentileza não diminui nem um pouco o que você é capaz de oferecer ao mundo. Ela é o que torna esse oferecimento sustentável ao longo do tempo. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse padrão de carregar o que não pediu para carregar, eu te convido a conhecer o método Devagar Tudo Muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde vieram as cobranças que você carrega, o que as mantém ativas mesmo, quando você já percebe que não são suas, e como construir, com cuidado genuíno e com o tempo real que esse processo pede, uma relação com você mesmo que seja baseada em gentileza genuína e presença real, e não em exigência constante que ninguém pediu. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela amiga, aquela irmã, aquela pessoa que vive sobrecarregada e que nunca para questionar o que está carregando, porque sempre achou que era obrigação. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, sempre pensado com muito cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.